fazer um busto ali atrás.
Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Ernesto Pousada, eu sou CEO da Vibra Energia. A Vibra é a maior distribuidora de combustíveis do país. A gente está presente em todo o país com mais de 8.000 postos. A gente leva com muita honra a marca Petrobras a mais de 30 milhões de consumidores que passam pelos nossos postos todos os meses. Estamos aqui hoje para falar de uma causa muito importante e muito fundamental para transformar o nosso país, transformar o Brasil, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse é um mal que assola o nosso país. E a Vibra decidiu não fechar os olhos mais para essa causa. E que a gente possa atacar de frente um mal que o Brasil hoje tem e que estamos aí entre os piores países do mundo quando a gente olha os indicadores. Nós nos juntamos ao Instituto Liberta, Childhood do Brasil e ao Grupo Mulheres do Brasil para que a gente possa liderar e transformar este problema que está tão enraizado na nossa sociedade. Eu fico muito feliz porque a gente conseguiu, nos últimos 12 meses, estar junto com mais quase 200 empresas que se juntaram a nós. E essas 200 empresas têm entre seus funcionários quase 2 milhões de pessoas. Eu vou repetir. Nós temos o potencial de sermos 2 milhões de agentes de proteção das nossas crianças e adolescentes. Alguns podem estar se perguntando por que a Vibra está liderando esse movimento? Por que nós estamos fazendo isso? Porque quando nós identificamos que um dos maiores pontos de fragilidade onde essa violência sexual acontece contra criança e adolescente são nas rodovias e nos postos do país, nós dentro da Vibra, e eu, Ernesto Pousada, pessoalmente, falei, nós não vamos fechar mais os olhos para isso. Nós vamos olhar esse problema de frente. Nós vamos enfrentar esse problema. E é um problema que conforme nós fomos entendendo mais, conforme eu fui entendendo mais os indicadores, onde eles estão, pessoal, ele está muito mais perto da gente do que a gente pensa. Ele está sim nas rodovias, nos postos, mas às vezes ele está dentro das casas, ele está no vizinho, ele está nos primos, nos parentes. Eles estão muito mais próximos do que a gente pensa. E nós da Vibra, junto com essas quase 200 empresas, decidimos não fechar os olhos mais para esse problema. Resolvemos trazer visibilidade. Resolvemos convidar vocês, agentes de proteção, para que vocês possam trabalhar junto conosco para transformar essa triste realidade do país, que muitas vezes acabam com a vida de crianças e adolescentes. Então, convido vocês, nós vamos ter um painel aqui, convidar vocês a assistir, mas antes de passar para o painel, eu queria convidar a Leilane da BASF, que ofereceu esse espaço aqui para a gente, para que ela possa falar algumas palavras também. Obrigado. Obrigada, Ernesto. Obrigada pelas bonitas palavras, pela generosa abertura. Também pela idealização desse movimento, né? E essa liderança sempre essencial para que esse movimento continue. Também agradeço às demais fundadoras desse movimento, o Grupo Liberta, Grupo Mulheres do Brasil e a Childhood do Brasil. A BASF é uma das empresas signatárias do movimento contra a violência sexual de crianças e adolescentes, né? E para nós é uma honra receber esse evento aqui hoje, estar podendo sediar e falar um pouco mais sobre isso, porque a gente acredita que a educação é tão transformadora quanto a química. E que só por meio da educação, da conscientização e da colaboração a gente vai poder mudar essa realidade, né, e cada um de nós ser agente de proteção dessas crianças e adolescentes para a gente prevenir e proteger nossas crianças de se exporem a situações de violência. Agora, para nós é um prazer ter vocês aqui. A gente está muito engajado nessa causa. Contem com a gente nos próximos passos também. E agora vocês vão ficar com a Lucila, que vai conduzir essa live com vocês.
Obrigada, Leilane. Agradeço também ao Ernesto, que abriu essa nossa live e representando a Vibra, né, que é uma das empresas que lideram com muita força esse movimento. Meu nome é Lucila Pinto, eu sou jornalista e também sou engajada nessa causa de corpo e alma, posso dizer assim. E estou muito honrada de apresentar essa live, porque o nosso objetivo é levar essas informações que a gente vai apresentar aqui hoje com um time de especialistas que vão trazer mais conscientização, mais informações atualizadas para mais pessoas. Já somos 2 milhões de pessoas envolvidas nessa causa tão urgente e tão nobre, mas a gente quer muito mais pessoas, a gente quer muito mais empresas, que essas pessoas se tornem, assim como nós aqui engajados, nos sentimos agentes protetores das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, a gente já teve falas aqui bem importantes, e agora eu quero convidar duas especialistas, duas pessoas que sabem muito o que falam, que trazem dados importantes, atualizados, e que vêm nos orientar um pouco mais sobre esse tema tão importante. Então, eu gostaria de convidar, primeiramente, a Luciana Temer. A Luciana é diretora, presidente do Instituto Liberta. Luciana, que bom ter você aqui. Vamos convidar também a Laís Pereto, ela que é diretora executiva da Childhood Brasil. Bem-vinda, Laís. Vocês estarão em ótima companhia com elas, que vão trazer dados muito importantes. Depois eu volto para cá, para a gente seguir com a nossa live. Por favor. Obrigada, Lucila. Oi, gente. Muito importante estar aqui nesse momento com vocês para falar dessa temática. A gente vai falar de dados, a gente vai falar de importância de denúncia, mas, sobretudo, a gente vai falar de prevenção. Como é que a gente se instrumentaliza, não só para denunciar, que, logicamente, é fundamental para mudar uma cultura permissiva com violências sexuais no Brasil, mas como é que a gente faz para que essa violência não aconteça? Então, acho que a gente está convidando vocês a refletir com a gente nesse momento. Essa é uma parceria muito potente, muito importante. Empresas toparam falar desta questão e isto faz toda a diferença. Então, vamos lá. Queria começar dizendo para vocês os dados sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no país. Nós temos 6 registros de estupro de menores de 14 anos por hora. É isso mesmo que vocês estão escutando. Por hora. Por hora, 6 menores de 14 anos são estuprados no país. Bom, isso acontece numa rua escura, com um cara que pega a menina ou pega o menino? Não, 60% acontece dentro da casa da vítima. Isto é muito importante. Sem esse dado, a gente não consegue entender onde está esse perigo. 85% são praticados por pais ou familiares, ou pessoas muito próximas das vítimas. Então, pai, padrasto, tio, avô, o vizinho querido, o amigo da família. Esse é o quadro desta violência. Bom, eu estou dando dados só do chamado estupro de vulnerável, que é conhecido popularmente como abuso. Como vocês podem ver, é gigante. A gente está falando de até 14 anos, mas se eu puxar essa regra até 17 anos, essa régua até 17 anos, eu vou ter 75% de todos os estupros registrados no país. Gente, isso é uma coisa inadmissível. Mas a nossa conversa aqui, a proposta, é falar não só desse estupro real, presencial, mas falar também do estupro virtual. E ele acontece da mesma maneira, com pessoas conhecidas, com pessoas que as crianças acham que são conhecidas. E aí, se a gente não entender como é que essa violência acontece, porque a criança acha que está amiga de uma pessoa que ela acabou de conhecer na internet. Se a gente não entender isso, a gente não consegue vencer esta violência. Esse é o convite que a gente está fazendo. Não é, Laís?
Obrigada. E uma das coisas mais importantes aqui é que esses números que já são pavorosos, eles representam só a pontinha do iceberg. Porque por todas as pesquisas que a gente faz, a gente sabe que isso representa menos de 10% do que de fato acontece, porque são dados do Fórum de Segurança Pública, o que de fato foi registrado como boletim de ocorrência. Imagina multiplicar esse número por 10. Nós estamos falando de 60 casos por hora de estupro de vulnerável. A coisa é terrível. E eu vou falar um pouquinho mais para vocês agora sobre os dados de exploração sexual, porque é um crime diferente do estupro. É uma situação que há uma interação sexual entre um adulto e uma criança, da mesma forma, porém mediante um pagamento, que pode ser feito em dinheiro, pode ser uma troca por um telefone, uma carona, qualquer que seja. Mas existe uma relação que quase se assemelha a uma relação comercial. O que é importante a gente pontuar aqui, exploração sexual não é prostituição. A prostituição é uma profissão reconhecida pela classificação brasileira de ocupações, pode recolher INSS, está tudo certo, porque ela é decidida por uma pessoa que tem mais que 18 anos. Uma criança ou um adolescente não foi sozinha parar na exploração sexual. Não é uma escolha. Eu sempre costumo comparar um jabuti em cima de um poste. Não foi parar lá sozinho. Alguém colocou aquela criança, aquele adolescente naquela situação. Então, vamos lembrar, exploração sexual é um crime e não uma escolha. Também são dados extremamente subnotificados. Depois a gente fala sobre isso. Talvez mais subnotificados ainda do que o próprio estupro, o abuso sexual. Como é que acontece a exploração, né? O Ernesto falou sobre a vulnerabilidade aí das estradas. Realmente, as estradas são ambientes muito vulneráveis, como qualquer outro local onde existe um grande trânsito de pessoas. Hidrovias, portos, aeroportos, então são vulneráveis por definição. Ou locais onde existe uma mobilização muito grande de mão de obra para a construção de um grande empreendimento, por exemplo, próximo a comunidades vulneráveis, porque a exploração sexual, diferente do abuso, ela tem uma relação com a vulnerabilidade socioeconômica dessas famílias, dessas crianças, desses adolescentes. O estupro acontece de uma forma unânime, eu diria, em todas as classes sociais. A exploração sexual está mais presente nas classes mais vulneráveis. Bom, e dito isso, também vale a pena a gente comentar que outro setor vulnerável é justamente o de viagens corporativas. A gente ouvia falar no passado do estrangeiro que vinha para o Brasil em busca, né, do predador sexual. Claro, não vamos dizer que não existe, pode existir sim, mas a maioria desses casos de exploração sexual em viagens acontece, pasmem, em viagens corporativas. Então, todos esses 2 milhões de colaboradores dessas empresas podem também se tornar agentes de proteção, como os caminhoneiros, que é um trabalho tão forte que a gente faz e é medido em pesquisas que funciona mesmo. E um outro ambiente que a gente vai falar um pouquinho mais para frente é o ambiente digital. Também agora, já não bastasse a complexidade desse crime no ambiente presencial, acontece também no digital. Como é que é a subnotificação que a gente estava dizendo? Olha, se a gente tem lá no estupro, a gente está comentando 6 casos por hora, que dá de crianças e adolescentes cerca de 60 mil por ano, que a gente está falando de boletim de ocorrência, olha como a exploração sexual é subnotificada. Em 2024, são só 1.058 casos notificados, menos do que 2023 ainda. E por que é tão óbvio que há uma subnotificação? A Polícia Rodoviária Federal, com a nossa assessoria técnica, faz um mapeamento das rodovias federais brasileiras. E mapeou, na última pesquisa, 17 mil pontos vulneráveis. A gente presta atenção especificamente nos pontos críticos e de alto risco, que somam mais de 3.300 pontos. Então, se a gente tem 3.300 pontos com extrema vulnerabilidade, como é que a gente tem só 1.000 denúncias? Porque a sociedade, de certa forma, se acostumou com esse tipo de situação e acha que aquela criança, aquele adolescente está naquela situação de exploração porque quer. Vejam vocês, porque quer. Ninguém vai para lá porque quer. A gente precisa se indignar e a gente precisa denunciar. Bom, e agora vamos falar desse novo fenômeno que é a exploração sexual, que também acontece no ambiente digital.
É importante a gente caracterizar que a exploração ela tem uma cadeia, ela precisa ter a produção do conteúdo, a distribuição e a comercialização. Como é que acontece? Imagens muitas vezes autogeradas ou imagens geradas por terceiros, incrivelmente às vezes pela própria família e depois comercializadas. E por fim, um desses é um spoiler que a gente está dando da última pesquisa que a gente fez agora com os caminhoneiros, esse fenômeno novo que acontece no ambiente híbrido, digamos assim. Um dos nossos pesquisadores estava lá numa estrada, entrou num posto e tinha lá um QR Code no banheiro, né? Se você quer um programa sexual, escaneie aqui. Ele foi lá, escaneou o QR Code, falou, tenho que testar, né? E foi parar num aplicativo onde havia uma oferta de programas sexuais, inclusive era um book, inclusive com muitas crianças e adolescentes. E aí ele foi perguntar para aquela pessoa que estava trabalhando ali no posto como isso acontecia e como é que podia. Então, na verdade, é como o iFood. Chega aqui de moto a criança, alguém traz a criança, um adolescente que foi contratado pelo aplicativo. Isso é terrível. Então, a gente não pode admitir esse tipo de situação nos postos e em qualquer ambiente decente. Por isso, a gente precisa de tantas empresas aqui com a gente nesse enfrentamento. Muito obrigada. Próximo. Lucila. Obrigada, Laís. Bom, a gente agradece imensamente os dados e esse nível de conscientização das informações atualizadíssimas que Laís e Luciana trouxeram para a gente. Depois elas voltam para trazer mais informações que a gente vai acumulando e nos atualizando. E agora a gente vai iniciar um assunto muito importante que é focado no digital. A gente sabe que existe a violência sexual contra crianças e adolescentes no digital. A gente tem uma boa novidade, uma nova lei, é uma atualização do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclui essa questão do digital como crime. Depois a gente vai detalhar, mas para isso eu vou anunciar aqui o nosso time de especialistas que tem conhecimento amplo sobre tudo que envolve essa situação. Eu vou convidar primeiramente a Mariana Mota, ela que é psicóloga, orientadora educacional e autora do livro O Poder de Me Proteger. Mariana, que bom ter você aqui, muito bom mesmo, e a gente vai te ouvir e saber as coisas que você vem estudando e pesquisando para nos atualizar. Sheili Calef, educadora e palestrante. Muito bem-vinda, querida. Bom te ter aqui. Também participando remotamente da nossa live, nós contamos com uma força feminina muito decidida, que é a delegada de Polícia Federal e coordenadora nacional de combate aos crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil, doutora Rafaela Vieira. Bem-vinda, Rafaela. Já está aqui com a gente na tela, não pôde estar presente, mas estamos todos unidos aqui por essa causa tão importante. Bom, nós vamos começar aqui trazendo algumas perguntas para elas. E, primeiramente, eu vou falar com a nossa educadora e palestrante, a Sheili Calef. Queria saber de você, querida, a violência sexual digital tem se tornado um problema cada vez mais complexo, mais sofisticado. Hoje a gente teve essa informação aqui da Laís sobre um QR Code, um aplicativo que trata as nossas crianças como produto, né? que se consome numa rodovia. É uma coisa que choca, mas a gente tem que ir para além de ficar chocado e tomar reações de mudança, todos nós, né? Como você percebe essa evolução dessa modernização para esse mal
Quais são os maiores desafios, na sua opinião, para a gente conscientizar mais pessoas sobre essa violência contra as nossas crianças, contra os nossos adolescentes? Vamos lá, como é que isso está evoluindo, infelizmente, né? Como disse a Luciana, 6 estupros por hora de menores de 13 anos no país. Hoje a gente tem no Brasil 68 milhões de adultos que já sofreram violência sexual na infância. 32 em cada 100. É gente para certamente pessoas que estão nos assistindo. Eu vi ali que tinha, quando eu olhei, estavam umas 600 pessoas ao vivo com a gente. Temos ali muitas pessoas que já sofreram violência sexual num tempo que não tinha internet como é hoje. Porque o que aconteceu? Eu tinha um predador, e isso ainda acontece, ele ataca uma criança por vez. Né? Ele vai aliciar, ele vai conquistar uma criança por vez. Hoje a gente já aprendeu pessoas no Brasil que aliciavam 200 crianças ao mesmo tempo. Então eles têm tempo, eles podem ficar aliciando uma criança por meses. Então aumenta demais. Se eu tinha esse número, a tendência, infelizmente, é só aumentar, porque a internet é um lugar propício para o criminoso cometer os seus crimes. Outra coisa importante da gente ter em mente é que todos nós somos encontrados por criminosos nos ambientes digitais. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nos acompanhando já sofreu uma tentativa de golpe, se não mais de uma. Em uma semana, quantas tentativas de golpe você sofre? Né? Você está online, você sofre tentativa de golpe no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no mensagem de texto. Se a criança está online, o criminoso também encontra ela. Então, se eu sou encontrada umas 3 vezes por criminosos por dia, tentativas de golpe de todo tipo. Se a criança está online, ela também. Só que aí a gente tem a diferença fundamental. A criança não tem dinheiro. Quando os golpistas, os criminosos nos encontram, nós somos adultos, eles querem dinheiro. Quando ele encontra uma criança, ele não vai deixar de cometer um crime. Ele vai tentar transformar a criança em um produto que ele possa comercializar. Por isso, ele vai tentar conseguir vídeos e fotos. E esse é um dos grandes crimes contra crianças e adolescentes nos ambientes digitais, contra a dignidade sexual dela. Porque o que ele vai comercializar mais rápido? Imagens e vídeos de exploração sexual dessas crianças. Né? Então, isso a gente tem que entender, e eu acho que essa é a dificuldade das pessoas quando a gente vai educar. Nós somos muito apaixonados pelas redes sociais e elas não falam mal de si mesmas. Então, os adultos amam, eles são viciados, estão viciados. Quando eu dou aula para criança de 6 a 12 sobre os perigos no digital, eu pergunto, vocês conhecem alguém que é viciado no celular? Ah, meu tio, minha tia, minha prima, minha mãe, meu pai, minha professora. Todos conhecem. E, infelizmente, teve até um aluno de 8 anos que falou para mim numa aula esses dias, ele falou, eu estou viciado, eu não consigo parar de jogar. Por isso que minha mãe colocou na aula de reforço, para ver se eu paro um pouco, mas eu sei que eu estou viciado. 8 anos. Então, como para você, às vezes, adulto, é boa a experiência, você tem uma loja, você vende seu produto ali, você acredita que para a criança também vai ser. E isso é a nossa ingenuidade em relação a como o negócio das redes sociais funciona. Como elas nos exploram, principalmente redes sociais, jogos online, é um lugar onde muitos predadores encontram crianças. Então, acho que a gente tem que ser menos ingênuo. Muitos de nós, 25 mais, como eu, como os colegas que estão aqui, a gente ainda acredita que rede social é álbum de foto. A gente não entende que é uma rede de comércio, que tudo que está lá é para vender. Tudo que está no Instagram é para vender. Sua cara que está lá está no local de comércio. Você vai pôr seu filho lá por quê? Então, mesmo a imagem dos nossos filhos e das crianças que a gente expõe nessas redes já é vista por criminosos de forma muito rápida. Tem pesquisa que mostra que em 1 minuto e meio um criminoso já identifica um novo perfil de criança na internet. Então, mesmo que a criança não tenha perfil, ela corre risco quando a gente mostra ela ali nas redes. Espero ter, para começar essa história, né? Então, acho que a dificuldade é que a gente é apaixonado pelas redes sociais, a gente não enxerga o problema que elas são na vida de crianças e adolescentes. A vulnerabilidade é imensa, porque nós adultos também estamos reforçando o quanto a vida digital é onipresente, onisciente na nossa vida. E o que a criança faz? Ela simplesmente reproduz o que a gente faz. Ela imita o que a gente faz. Então, a própria polícia diz, olha, pais, conversem com seus filhos, estejam conscientes. Então, assim, e agora a gente vai falar com quem entende muito desse assunto. Estamos aqui com a doutora delegada. Você acompanha de perto, você tem dados muito atualizados.
Pela sua experiência, quais padrões costumam aparecer nesses crimes e quais são os principais obstáculos para investigar e para desbaratar essas quadrilhas que atuam fazendo essa grande maldade com crianças e adolescentes? Bom, primeiro, as dinâmicas criminosas são várias, né? Eu vou falar uma delas aqui, que é o nosso dia a dia na Polícia Federal, que é o aliciamento de crianças na internet, né? Muito do que a Sheili está falando, e o estupro virtual, né? Então, o que que a gente tem percebido? Como isso tem acontecido? Crianças muito tempo na internet, de forma desvigiada, em redes sociais, jogos online, aplicativos de mensageria, numa idade inadequada. Então, as nossas vítimas aqui, 8, 9, 10 anos, que não deveriam estar nesses espaços, mas estão. Esperamos que o ECA Digital consiga, né, resolver um desses problemas aí. E os abusadores começam a se aproximar dessas vítimas, porque assim, o abusador está onde a criança está, né? A Sheili falou muito bem. Então, eles se aproximam dessas crianças por meio de perfis falsos, muitas vezes se utilizando das próprias informações que as vítimas e os familiares colocam na internet. Então, ele cria um perfil para conseguir entrar em contato com essa criança, ganhar um contato com essa criança. É agência de modelo, clube de futebol, uma outra criança ou adolescente fingindo ser da própria escola, influenciador digital, né, agência de crescimento de seguidores, enfim, eles usam vários tipos de perfis para isso. Eles se aproximam, dão atenção, que muitas vezes a criança não tem em casa, então começam com elogios, mensagens de cunho afetivo e conseguem uma imagem íntima dessa criança, né? Seja porque conseguiu a confiança dela, seja porque fez um desafio e a criança topou, seja porque fez uma promessa aí de cunho financeiro, moedas em jogos, presentes, enfim, ou mesmo por ameaça, né? Eles usam esses dados da criança, às vezes sabem onde ela mora só porque isso está no perfil dela ou do familiar e usa essa informação para ameaçar essa criança. Então, com isso, com essa imagem de cunho íntimo, eles passam a ameaçar essa criança a produzir diversos tipos de imagens extremamente agressivas. Então, não estou falando de imagens sensuais, eróticas, como muito se discutiu há pouco tempo, que são graves, óbvio. Estou falando de abuso físico mesmo, né? Uso de objetos, inserção de objetos em partes íntimas, estupro de irmão mais novo, atividades sexuais com animais, enfim, são coisas horríveis. E as vítimas ficam, até a Sheili falou, meses numa situação de violência, porque elas não conseguem verbalizar, elas não conseguem contar isso para alguém, seja por culpa, né, medo de tomar uma bronca, vergonha de ter caído, né, nessa armadilha, e ela fica meses sem a família perceber. Né? Então, isso é nosso dia a dia na Polícia Federal. Acho que ele falou 1 minuto e meio. A gente teve um caso de uma menina que criou um perfil de rede social e ela tinha 10 anos de idade. 2 minutos começaram as mensagens para ela no privado dessa rede social. E mensagens elogiosas, né, carinhosas, aí passam a ser chamadas de vídeo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Esses abusadores adultos passaram a mandar imagens de cunho pornográfico, tentando uma dessensibilização. E é isso que a gente está falando. 2 minutos. Uma criança de 10 anos, que não deveria estar lá, estava, e é sujeita a esse tipo de situação. Falando sobre os desafios, né, da polícia em relação a esses crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual, primeiro, a grande quantidade de crimes. Esses crimes são massivos. Isso dificulta o nosso trabalho. Somos poucos e os crimes são muitos, né? Então a gente tem que criar estratégias e ferramentas para tratar desses dados da melhor maneira possível. Outra coisa, o grande alcance do abusador sexual cibernético. Ele tem 100 vítimas, 200 vítimas. Um caso no Rio Grande do Sul, 750 vítimas. Então, o cibernético permite esse alcance enorme, isso é um desafio para nós também. Outra coisa é a ausência de unidades policiais especializadas. É muito importante ter unidades especializadas, é um conhecimento especializado. Tratar com violência de crianças e adolescentes é muito diferente. Então, na Polícia Federal, a gente tem as unidades especializadas desde 2023, e isso fez uma diferença muito grande no combate a esse tipo de crime. Outra coisa são as possibilidades de anonimização,
né? Então, o criminoso cibernético, ele consegue usar de formas para tentar se anonimizar. Mas a gente sempre diz, a internet deixa rastros, estamos atrás desses rastros o tempo inteiro. E, por fim, também um grande desafio é conseguir dados de provedores, né? Então, a gente tem provedores sediados em vários países, tem provedores que sequer nos respondem, né? Então, a gente tem muitas plataformas, o público em geral conhece algumas, mas a gente tem muitas plataformas sendo usadas para aliciar crianças e plataformas que não são amigáveis com a polícia. Isso é um grande entrave investigativo. Posso imaginar a dificuldade. Fala-se muito das deepfakes, né, da internet num ambiente muito profundo que a gente não tem acesso, mas eles têm e conduzem essas crianças para esse ambiente que é blindado, né? E as autoridades oficiais não conseguem acessar muitas vezes, né? Muito triste. Agora a gente vai conversar com a Mariana Mota, ela que é psicóloga e orientadora educacional e também está muito presente no diálogo com pais, com as crianças. Eu acho muito importante a gente entender o impacto que isso tem na cabeça da criança, porque uma vez eu vivenciei uma situação, eu vi uma menina muito novinha, 9 anos de idade, com uma conta no TikTok, e ela vendo coisas de adolescentes mais velhos, né? E eu comentei com a mãe, falei, olha, a menina tão novinha já assim, não faça isso, tal. Tentei conscientizar, né? Transmitir um pouco da minha maturidade para aquela mãe jovem. Ela falou: o que tem? Isso daí todas as amiguinhas fazem e tal. Ela, obviamente, minimizou e não entrou em contato com a gravidade do que estava acontecendo. E aquilo me marcou, sabe? É essa situação em que os pais não querem entender o impacto que tem na criança. E aí, Mariana, eu queria que você falasse para a gente uma coisa dessa, como é que fica a cabecinha dessa criança depois que ela cai numa armadilha dessa? E como que ela fica? Que nível de ansiedade, que nível de autorrejeição que essa criança fica consigo própria, né? Vou começar de novo, então. Eu estava falando que o que a Lucila falou, né, sobre o TikTok é uma coisa que eu vejo muito na minha prática, principalmente com a questão dos jogos online, né? A desinformação das famílias, eu acho que é talvez a maior pedra no sapato ali da proteção. É muito difícil você proteger de alguma coisa que você não sabe que está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu escuto muito assim: ai, mas é só um Roblox, meu filho só joga Roblox, ai, tá tudo bem, é só um joguinho, é feito para a criança. Mas, na verdade, os pais não entenderam que é nesse joguinho, que não é feito, né, para criança, que a criança não deveria estar ali, que eles são aliciados, como as meninas estavam falando, eles são abusados, eles são explorados, eles têm contato com pessoas mal intencionadas, né? A Rafaela falou, os abusadores estão onde as crianças estão. E eles sabem onde elas estão, né? Então, acho que essa desinformação é realmente onde tem que ser o nosso foco, né? O que todo mundo estava falando hoje. A gente precisa informar para proteger, porque como você disse, uma vez que eles tiveram contato com aquilo, uma vez que você viu, você não consegue desver, né? E aí você vai lidar com essas consequências pro resto da sua vida, né? Um exemplo muito comum é o contato precoce com pornografia, por exemplo, né? Que a gente tem uma idade hoje média de 9 anos de idade, sendo que a gente está falando de uma pornografia que é altamente violenta, né, que é degradante com as mulheres, é uma coisa muito, muito fora do que qualquer criança está preparada, e isso vai moldando o que a criança entende sobre relacionamento, sobre mulheres, sobre a própria relação sexual, né? Então a gente realmente tem que ser muito crítico com relação ao uso, né? E como que essa criança está usando, o que a gente está deixando ela acessar. E eu acho que ainda tem um certo mito de que a criança tá segura quando ela tá dentro de casa, né? Os pais ainda entendem que tá tudo bem, que ela tá em casa, logo ela está segura. Mas isso, quando a gente pensa que essa criança tem acesso à internet, isso não é verdade, né? Lógico que na internet tem muitas coisas legais e criativas, educativas,
mas também tem muito conteúdo inapropriado, muita gente que está ali esperando, né, aquela criança estar ali para poder abusar, para poder cometer algum crime contra ela. E como a Sheili falou, nós caímos em crimes, né? Nós somos vítimas de crimes diariamente, nós adultos com cérebro maduro, né, desenvolvido. Então a criança ela é ainda mais vulnerável, né? Nosso papel precisa estar claro para a gente do que a gente está protegendo elas. E aí que eu acho que entra a informação, né? A gente aprende, quando a gente tem filhos, né? Então a gente vai aprender sobre o sono, sobre a introdução alimentar, sobre a alfabetização. A gente vai aprender tudo sobre isso, mas a gente não aprende sobre sexualidade. A gente não tenta entender, né, essa parte do digital. A gente vai seguindo e vai deixando lacunas, né? Uma coisa bem importante que eu acho que talvez a gente fale disso mais para frente é essa parte também da educação sexual, né? Da criança, da gente dar ferramentas para essa criança perceber se alguma coisa está errada. A Luciana estava falando de prevenção. A prevenção vem da educação, né? Como que a criança vai se proteger de algo que ela não conhece? Como os pais vão proteger a criança de algo que eles não sabem que existe, né? Então, acho que aqui fica talvez um pedido para todo mundo ter vontade, né, interesse e dispor de um tempo para se informar mais, para entender o que de fato está acontecendo, porque só assim a gente vai conseguir proteger. De fato, precisa ter um envolvimento de todos, né? A sociedade, as escolas, né? A gente precisa envolver todo mundo, porque a criança é vítima dessa vida também moderna que a gente tem, todo mundo muito atribulado, as famílias muito atribuladas, os pais muito atribulados, e muitas vezes não tem o tempo de ouvir a criança ou de dar atenção. E ela é presa fácil para alguém que vem com uma atenção, um olhar, um ouvido, né? Até cair na situação grave do crime. Sheili, na sua experiência, você também como educadora, palestrante nessa área, conscientizadora desse tema, que dicas práticas você daria para pais, para escolas? Qual a sua mensagem para esse universo de pessoas que estão ao redor das nossas crianças, dos nossos adolescentes? Vou começar pegando o gancho da Mari. Gente, não adianta educação digital sem educação sexual. Essa é uma frase que eu vou repetir mais uma vez. Não adianta educação digital sem educação sexual, porque a maioria dos crimes vai ser na dignidade sexual. Se a criança já sabe o que é parte íntima, que ela não deve, o que é intimidade, o que é privacidade, é muito mais fácil ensinar depois para ela o que é consentimento, ensinar que ela não vai, que a imagem dela é privada, é particular, que ela não deve compartilhar isso com alguém, muito menos sem roupa. Só que a gente não dá educação sexual hoje em dia. E quando eu falo disso, eu recebo hate. As pessoas falam, não, tem que ser em casa. Quando eu dou palestra para adulto, eu falo, quem aqui? 600 pessoas. Eu falo, quem aqui já teve educação sexual? 2 levantam a mão. Então, como é que eu vou exigir das famílias que elas deem uma boa educação sexual em casa se elas não tiveram? A maioria dos adultos foi traumatizado sexualmente. Aprenderam com revista, aprenderam com pornografia, um pai e uma mãe que falou mais ou menos alguma coisa quando menstruou. Então, a gente precisa ter educação sexual para proteger no digital. E tem uma coisa, dica prática. A criança e o adolescente, eles só falam com você o que você fala com eles. Outro dia eu estava dando aula, eram 40 crianças ali, de 6 a 12, divididas em turmas. 3 meninos me contaram que já tinham recebido imagens de parte íntimas de homens. Um tinha recebido de um colega, outro tinha recebido e outros 2 tinham recebido de adulto. Por que eles contaram isso para mim? Em 1h30 de atividade. Porque eu falei do assunto. Os pais não falam desse assunto, porque eles têm medo de falar de sexualidade. Então, você vai ter que falar. E aí eu recomendo que, se você nunca conversou ainda com seus filhos sobre isso, você faça a cara de alface na plantação. Porque a gente quer chegar dando uma aula. Você não precisa dar uma aula, gente. Você chega lá para o seu filho, primeiro você vai se interessar. Você não se preocupa que você tem que dar uma aula, que você tem que instruir. Você vai fazer só uma cara assim de alface e vai dizer, e aí, filho, como é que tá a internet? Algum amigo na internet? E tudo que ele falar, você vai manter a sua cara imparcial. Claro, tem um amigo, inclusive fala com ele por WhatsApp, você já começa a tremer, né? Que criminoso adora fazer amizade no joguinho online e pedir uma rede social e vão pro WhatsApp conversar com ele. Ah, é? Ah, não, inclusive uma amiga tem namorado online, eu tenho uma namorada online, você, por dentro você tá tremendo, mas a sua cara, alface.
Carol Fática, mantenha. Adorei essa, Carol. Porque se ele sentir que você tá nervoso, que você vai ficar bravo, ele vai parar de falar. É lógico. Fecha. É lógico. Claro. Né? Então, fale sobre isso. E fale mais de uma vez. Ah, mas ele tá naquela fase monossilábico. Não fala nada comigo. Você vai encher o saco e vai puxar assunto. Porque se ele sentir que você sabe o que é nudes, pornografia, ele vai falar com você se acontecer alguma coisa, porque é aquilo que a Rafaela trouxe muito bem. Aliás, gente, eu não tenho nem roupa para estar aqui com a Rafaela. Vocês não sabem o que é essa mulher na vida das gente, das crianças brasileiras, que é a Polícia Federal verdade, e esse trabalho verdade. incrível. A gente tem que bater muita palma para ela. É o que ela falou, assim, a criança, quando ela começa a ser pressionada por um criminoso, a tendência dela é se desesperar. Ela tem medo de apanhar dos pais, porque ela já mandou uma imagem, ela sabe em algum lugar que ela não deveria ter mandado, ela se apavora, e aí ela vai indo, quanto mais longe do pai e da mãe, mais perto do criminoso. Ou do responsável, né? Então você tem que manter uma conexão, gente. Uma coisa assim, ó, filho, eu não vou tirar seu celular, se der ruim. Você já deu o celular? Já fez isso? Deu o celular para quem não devia, criança pequena. Filho, eu não vou tirar seu celular, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Então, faça acordos dentro de casa de como vai ser, verifique e tenha essas conversas assim, sem julgamento. Evite julgar, porque a vida deles é muito diferente da sua, né? Tem nude, sim, entre os adolescentes. Se você dá acesso às redes sociais, você tem que dar informação, porque... E daí, mais uma coisinha só, veja a classificação indicativa de tudo. Qual é a classificação indicativa do TikTok? Muita gente acha que TikTok é uma rede para criança. É 14 anos no Brasil. E todo mundo acha que é uma rede infantil. Não é. Em outros países é mais. Instagram é 16 anos a idade mínima. Mas não está muito claro para todo mundo que é 16 anos, percebe? Por isso a gente tem que exigir legislação. Mas verifique. Discord, 13 anos, em alguns países é 17. Então, será que o seu filho de 12 tem que usar? Principalmente sem supervisão? Então, verifica a classificação indicativa de tudo, porque isso tem um motivo de ser. Perfeito. Muito claro isso tudo que você trouxe para a gente. E essas dicas práticas são ótimas. Adorei a cara de alface, porque você está querendo esmagar alguém, né, que está fazendo uma maldade com o teu filho, mas se você não conseguir conduzir essa conversa, porque a impressão, te ouvindo, é que assim o crime começa na mente da criança, né? Depois vai para um campo absolutamente invasivo, mas é na mente. E se você perder essa confiança da criança para ela te contar, e se você conversar com elas entendem. É claro que a gente não pode esperar que uma criança de 6, 7 anos se proteja de um criminoso. É Lógico. A gente que tem que protegê-los. Mas o mínimo de informação eles precisam ter. Mesmo que eles não tenham acesso, eles têm que ter informação. Agora vamos conversar com a nossa delegada, especialista nesse assunto e guerreira nesse assunto. Quando alguém é vítima ou presencia uma situação de violência sexual digital, qual deve ser o primeiro passo? E depois a gente vai detalhar os canais de denúncia e tudo mais, mas assim, se você já quiser falar alguma coisa a respeito dos canais, também fique à vontade para passar todas as informações importantes. Bom, primeiro, para a vítima, o que eu vou dizer? Bloqueie a pessoa que está te fazendo mal. Não ceda às ameaças. Fale com alguém de sua confiança. Isso é muito importante. Você não está sozinha. A gente precisa que você tenha força e coragem para revelar isso, porque alguém vai te ajudar. Então, fale. Segunda coisa para os familiares, né? Primeiro, não confronte o criminoso, porque isso pode fazer ele apagar o perfil, apagar a mensagem, apagar evidências importantes para a polícia, né? Salve conversas, prints, né, das mensagens, de e-mail, de telefone. Cada detalhe pode ser importante para a polícia. Com data. No crime cibernético, isso é muito importante. Datar as coisas é importante, né? As pessoas às vezes não sabem disso. Então, bloqueie o agressor, não apague o conteúdo, preserve essas evidências. E acione as autoridades, né? Então, assim, vá até a polícia civil ou federal mais próxima, principalmente delegacias especializadas. Eu gosto muito das delegacias especializadas. Se você não quer ir numa delegacia, não quer ir numa polícia civil, não quer ir na Polícia Federal, tem canais de denúncias online. Então, a gente Anônimas, vai ter né? da Polícia Federal, a gente tem anônimas, inclusive, né? A gente tem o Comunica PF, a gente tem o Disque 100, a gente tem um grande parceiro nosso que é a SaferNet Brasil. Então, inclusive na SaferNet tem canais de helpline,
que ajudam, né, um apoio psicológico às famílias e às vítimas. Então, vá até a unidade ou denuncie por um canal desses online e entregue essas evidências, né? A gente recebe muita informação que nos dificulta atuar, porque a gente não tem linha investigativa, né? Então, não basta a gente saber, a gente precisa ter elementos para prosseguir com a investigação. E uma coisa que eu sempre falo para as famílias: não adianta apagar e fazer de conta que não aconteceu. Primeiro, porque você vai prejudicar a investigação. Segundo, que você passa um péssimo recado para a vítima. A impressão é o seguinte: bom, vamos fingir que não aconteceu nada? Não aconteceu nada demais? Vamos seguir a vida? Isso para a criança é péssimo. Inclusive, o trauma que essa criança, a medida do trauma, é muito atenuado da forma como a família acolhe essa criança durante a revelação, né? Então, é muito importante que a família dê o devido tratamento a casos gravíssimos. E o agressor pode voltar a procurar a vítima. A gente já viu vários casos disso, né? Então, não é incomum no ambiente cibernético, tá? Então, assim, muitas famílias têm medo, ele vai me procurar aqui na minha casa. Muito raro isso acontecer. Ele fica, às vezes, tentando novos contatos com a criança. Então, sempre bloqueie, guarde as evidências, leve para a polícia. A gente fala uma coisa que as pessoas, às vezes, não entendem. O não da vítima não para o agressor. Então, senão ele não seria um agressor. Então, o que para o agressor, o que a gente percebe que para o agressor, é a notificação, é a denúncia, é o bloqueio, é a investigação, né? Porque a gente entra na casa desses abusadores sexuais cibernéticos e a gente vê inúmeras vítimas, né, desse abusador, e a gente fala para as famílias: se você não trouxer os elementos para nós, eu sei que é difícil, né? Você tirar prints, tá expondo a sua criança, sua criança e sua adolescência estão expostos ali, é duro demais. Mas a gente fala: ele fez isso com a sua criança, com o seu filho, com a sua filha, ele está fazendo com outras ou vai fazer com outras. Se a gente não tomar nenhuma providência, ele vai continuar. Então é muito importante que as pessoas levem isso ao conhecimento da polícia. E a gente sempre fala também: acolha essa vítima, né? Acolha essa criança, trate ela como vítima. Não sai brigando. E isso, como a Shelly falou, isso já fecha um canal de comunicação para uma próxima investida criminosa, né? Então, assim, mantenha esse diálogo, acolha ela, reforce que a culpa não é dela. Os pais precisam entender isso. A culpa é do criminoso, que engana, que abusa da confiança, que abusa da imaturidade, né? Então, as marcas do abuso sexual são profundas. E a maneira como as pessoas lidam com isso é muito importante, as famílias, né? Provavelmente essa criança vai precisar de um apoio psicológico. Tem cidades que têm uma rede de apoio excelente, Brasília, Distrito Federal é uma delas. Sei que não é assim em todo o país, mas essa criança às vezes vai precisar também de um apoio psicológico. Muito obrigada pela sua fala. Agora eu queria falar um pouco mais com a Mariana Mota. Mariana, os educadores, as escolas precisam estar muito envolvidos nisso, né? E a gente tem visto exemplos de países que baniram o uso do celular e o resultado da criança na vida cresce muito, porque ela se acalma, porque ela volta a ser criança, volta a ter aquela inocência. Como que tem sido a sua experiência observando como os pais estão lidando com as escolas, como as escolas estão instruindo as crianças e os pais sobre esses crimes digitais? Qual tem sido o envolvimento das escolas nesse tema tão delicado? Eu acho que eu posso falar mais sobre a escola que eu atuo, né, no momento. Ali, o que a gente entendeu, né, que a escola e a família são parceiras. Nós temos sempre o mesmo objetivo, né. Então, as escolas, elas precisam realmente entender que o papel delas vai além de educar a parte acadêmica, né, não é só ensinar a ler e escrever. A escola está ali formando um ser humano, né, e eu entendo que a família também tem o mesmo objetivo que a escola. A gente quer criar seres humanos que são responsáveis, que são gentis, que são empáticos, né, que são bons cidadãos. Então, a escola precisa investir também
em educação socioemocional, educação sexual, educação digital. E eu acho que ainda, muitas vezes, as escolas têm um pouco de preconceito quando a gente usa o termo educação sexual, tem medo de como os pais vão receber, né? Mas, de novo, volto para a desinformação. Muitas vezes isso acontece por não entender o que, de fato, é a educação sexual, né? Que ela não é ensinar sobre sexo, sobre ISTs, ainda, né, ela tem momentos e isso vai acontecer de forma gradativa, apropriada para a idade. Eu, por exemplo, dou aula disso para crianças a partir de 2 anos, né, e o que eu estou falando com eles? Estou falando sobre identidade, sobre sentimentos, sobre pessoas de confiança, sobre o próprio corpo, sobre amizade, sobre relacionamentos. Então existem coisas que podem ser e devem ser ensinadas pela escola desde pequenininhos. E é muito importante que a escola também entenda que, além de formar os alunos e as crianças, ela precisa ajudar os pais, né? A maioria dos pais não teve essa educação crescendo, é difícil fazer uma coisa que você não teve a experiência, né? Então a escola também atua como parceira desses pais, tem que ajudar. Como que eu vou ter essa conversa? Eu vejo, Lucila, que muitas vezes as famílias não têm essas conversas que a gente está falando que é tão importante, simplesmente porque eles não sabem como. Mas o que eu falo? É cedo, é tarde? Se eu falar, será que eu vou plantar uma ideia, vou antecipar uma curiosidade? Será que eu vou deixar meu filho com medo? As famílias muitas vezes não sabem como fazer isso, né? E aí que eu acho que a escola pode entrar como uma grande aliada, né? De que forma que você pode falar com seu filho, você pode chamar pessoas para fazer palestras. A Sheili mesmo já foi na nossa escola fazer essas palestras, a gente já fez palestras com a equipe. A gente precisa informar esses pais para deixá-los seguros, porque a gente vai falar ali na escola, mas esse trabalho continua em casa, né? A gente quer, inclusive, que exista uma linguagem coerente da escola com a família, para essa criança receber uma única mensagem. E ela entender que tem pessoas ali que estão cuidando dela, que se importam com ela, que são lugares seguros para elas pedirem ajuda, para elas falarem se alguma coisa acontecer. Porque a gente tem que atuar sim na prevenção, mas a gente também tem que saber o que fazer quando acontece alguma coisa, porque acontece, e acontece em todos os lugares, em todas as escolas, né? Então, é muito importante que quem está ali na linha de frente, que normalmente são os professores, né, e a família, que a gente saiba o que fazer para a gente cuidar dessa vítima, como a doutora Rafaela estava falando, né? A gente precisa cuidar deles, eles são as vítimas. E a gente tem que saber, porque na hora do desespero é difícil fazer a cara de alface, né? É muito difícil, porque você está em pânico, é simplesmente seu filho, a pessoa que você mais ama no mundo, te contando que alguma coisa muito grave aconteceu com ela. E você saber como você vai reagir vai fazer toda a diferença, porque se ela perceber que ela vai ficar ainda mais em apuros, que ela vai levar bronca, que ela vai ser julgada, ela não vai falar. E aí ela tá de novo na mão do agressor. Ela tá de novo se distanciando da gente, né? Então, eu penso que a escola e a família realmente têm uma parceria que é fundamental para que essa criança entenda que ela tem pessoas cuidando e olhando por ela e que ela tem um espaço seguro para pedir ajuda, né? Claro que além de ensinar e dar ferramentas para ela perceber e para ela poder entender o que está acontecendo com ela, mas como a Sheili falou, essa responsabilidade de proteção não é dela. A gente tem a responsabilidade das ferramentas para ajudar, mas nós somos o responsável, né, os responsáveis por cuidar dessa criança, a integridade dela. Muito obrigada, agradeço imensamente a Mariana, a Sheili, a doutora Rafaela, que esteve aqui com a gente, trazendo esse nível de orientação, de conscientização, e eu espero que a gente leve isso para mais pais, para mais escolas, para mais pessoas. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. E agora a gente vai entrar num tema muito importante. Vou convocar novamente a presença aqui da Luciana Temer e da Laís Pereto para falar sobre o ECA Digital, essa nova lei que a gente espera que tenha muito impacto e que nos apoie nesse caminho de proteger as nossas crianças e adolescentes. Vou passar esse microfone para você. Obrigada, Lucila. Bora lá, a gente se dividiu aqui para falar o que é o ECA Digital, uma nova legislação, que é uma legislação de vanguarda, e quais são os próximos passos. E aí eu acho que precisa fazer uma lembrança aqui de como tudo aconteceu, né? Provavelmente vocês ouviram falar ou assistiram ao vídeo do Felca. Falamos tanto sobre como é que os predadores estão no ambiente digital, e a gente falava isso já há muitos anos. E, de repente, um vídeo do influenciador atingiu a estratosfera.
Foi muito bom o alcance que esse vídeo teve e a conscientização que gerou em todas as famílias e também nos legisladores, porque já existia um projeto de lei desde 2022, que já tinha sido aprovado no Senado, uma legislação bastante robusta sobre a responsabilização das plataformas dos crimes que acontecem no ambiente digital, e não só dos crimes, mas do tipo de acesso que essas crianças têm e de uso de dados que é feito delas, né? E quando a gente já tinha sido aprovado no Senado, a gente estava esperando a pauta, né, ser pautado na Câmara também, e fica aquele vai e vem, aquela negociação difícil, muitas de nós aqui já atuando diretamente para que isso acontecesse. É importante a gente lembrar que essa construção foi muito cuidadosa desse projeto de lei. Foram 3 anos de uma escuta atenciosa de especialistas, da sociedade civil, e realmente, quando chegou nesse ponto de aprovação na Câmara, o projeto estava maduro e robusto. E justamente nesse momento, foi uma feliz coincidência, o vídeo do Felca viralizou. E sensibilizou os nossos congressistas de que aquilo precisava ser aprovado. É uma pauta que fala da extrema esquerda à extrema-direita. Então, foi aprovado na Câmara, quase que em unanimidade, acho que não foi unanimidade, foi quase, voltou para o Senado e já foi sancionado pelo presidente. Nessa sanção agora, em setembro, o presidente colocou 6 meses para que tudo seja, a Luciana vai falar depois dos próximos passos, né? Para que isso seja realmente implementado. Então, a gente falou muito do cuidado das famílias, do cuidado dos educadores, desse olhar para a criança, mas a gente precisa do cuidado das plataformas também. Então, eu fiz um resuminho rápido aqui, que vai ficar para vocês, sobre quais são o que a gente colocou como os principais pontos dessa nova lei, é a Lei 15.211, que nós estamos chamando de ECA Digital, que é realmente uma legislação de vanguarda. O primeiro ponto é que todas essas plataformas, e aí leia-se jogos, redes sociais, plataformas digitais no geral, têm que nascer pensando na segurança em primeiro lugar. Todos os serviços têm que priorizar a segurança e a proteção de crianças e adolescentes. É uma pauta, essa legislação é focada em criança e adolescente, tá? Não tem nada a ver com as outras legislações anteriores, de fake news, nada disso. É proteção de crianças e adolescentes. Um outro ponto importante que a legislação ataca é a transparência algorítmica. Ela exige que o funcionamento de algoritmos seja transparente e as recomendações sejam claras. Então, a gente sabe o que vai parar para os nossos adolescentes verem, né, no TikTok, qualquer que seja. Outro ponto importante é que, identificado qualquer conteúdo ilícito ou nocivo, precisa ser retirado da plataforma, rapidamente, tá? O quarto ponto é que versa sobre a proteção de dados. A gente está lá na lei que existe uma proibição do uso comercial dos dados de crianças e adolescentes, que a gente chama de perfilamento, e fortalecendo também todos os mecanismos de proteção e acompanhamento parental. Por fim, 2 pontos muito importantes, e que aqui eu acho que estão as maiores sensibilidades, Luciana vai falar disso, é importante que haja verificação etária. Já tem recomendação, como foi dito antecipadamente. Qualquer pai, qualquer mãe, qualquer responsável consegue ver qual é a indicação da faixa etária. Mas agora, essas plataformas passam a ter a obrigação de fazer a verificação etária. Como é uma outra história, mas tem que ser feito. A gente tem que saber que aquele usuário tem a idade que, de fato, está dizendo que tem. E a última, e não menos importante, versa sobre a fiscalização e a denúncia. Então, a legislação cria canais efetivos de denúncia e mecanismos de fiscalização para garantir que todas as regras sejam cumpridas. Também uma outra questão aqui que a Luciana vai abordar, que não é fácil, não. Então, vou deixar os pepinos aqui para ela. Obrigada. Obrigada, Laís. Gente, acho que a gente começou aqui falando sobre a importância de prevenção, e o painel aqui com as debatedoras foi muito importante. A gente tem que entender que a gente tem um papel nessa proteção. E acho que, quando a gente fala de ECA digital, a gente tem um papel, primeiro, de apoio a essa lei.
Então, o que a Laís falou aqui é muito importante. Vamos separar duas ideias, porque eu sei que são ideias polêmicas. Quando você fala de regulação de plataformas, tem uma certa resistência, dizendo, não, isso é liberdade de expressão, cerceamento de liberdade de expressão. Vamos separar os assuntos? A gente tem que discutir regulação de plataforma, fake news, numa outra história. Aqui a gente não está falando disso. Então, vamos todo mundo apoiar fortemente o ECA Digital. Por que a gente tem que apoiar? Olha só, tem uma pesquisa da TIC Kids Online que mostra que 93% das crianças e adolescentes estão na internet. 93% de todas as crianças e adolescentes do Brasil estão na internet. A maioria está onde? No celular, que é o instrumento mais barato. Então, está todo mundo aonde? No celular. Vou dar uma outra informação aqui para vocês. A SaferNet apontou, que é um canal de denúncia, é um dos canais de denúncia, apontou que, em 2025, de cada 10 denúncias de violação de direitos na internet que eles receberam, 7 eram denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. 7 em 10. E um último dado é que existe uma rede mundial, que é a rede InHope, que monitora violência sexual contra crianças e adolescentes nas redes. E monitora em 53 países. O Brasil passou de 2022 da 23ª posição para a 5ª posição em 2024 de países que mais registram violência sexual online contra crianças e adolescentes. Então, gente, é sobre crise. É sobre isso que a gente está falando. 93% das crianças e adolescentes estão na rede, 7 entre 10 denúncias falam de violência sexual contra crianças e adolescentes online, e a gente está em 5º lugar entre os países que mais registra. Vamos parar e vamos olhar para isso com seriedade. E para olhar com seriedade, a gente tem que entender o que é esse ECA Digital, apoiar o ECA Digital e fazer uma coisa aqui que foi dita pela Sheili, pela Rafaela, pela Mariana, que é muito importante. Vocês, adultos, têm que entender esse mundo digital. Eu estou cansada de ouvir adultos dizendo o seguinte, ai, Deus me livre, essa coisa de redes sociais, Deus me livre, meus filhos estão nesse lugar aí, ai, não sei o que eles estão fazendo lá. Entra lá. Você tem que saber o que teu filho está fazendo lá. Você precisa ter uma conta na rede social. Você precisa entender. Não é só verificar o que ele está fazendo. Aliás, tem outro dado importante que o ECA Digital traz na responsabilização das plataformas. A gente fala muito, ou fala muito não, até o ECA Digital ele traz uma obrigação das plataformas terem a possibilidade de controle parental. Não é? Ou seja, o pai precisa monitorar qual vai ser a atividade do filho na rede e também ele pode ver o que aquela criança ou adolescente está fazendo na rede. Isso é muito legal. Google, Apple, já apresentam instrumentos para fazer isso. Agora, quem aqui que está assistindo faz isso ou sabe fazer isso? Esses processos não são intuitivos, não são fáceis, e uma pesquisa da ANAC de 2023 mostrou que 24% só da população adulta sabe fazer uma compra na internet. Não tem habilidades digitais. Então, gente, não é fácil. Não dá para jogar só nas famílias a responsabilidade por isso. Lógico, todas as famílias que estão assistindo, as pessoas têm que ter essa responsabilidade, têm que ter essa consciência, têm que entender o que está acontecendo, mas é preciso que a gente também responsabilize as plataformas. Não é? Eu costumo dizer que, realmente, como a Mariana disse, né, escola e família têm que ser parceiros nessa luta. Tem que ser parceiros nessa luta. Agora, não dá para a gente isentar de responsabilidade as plataformas, porque não tem família e escola suficientemente boa para impedir as violências que estão acontecendo. É preciso que as plataformas também se responsabilizem. Vamos apoiar o ECA Digital. E agora, para finalizar, que a minha fala está acabando aqui, eu quero falar de verificação etária. Dentre os pontos que a Laís apontou de mudanças e alterações e inovações, a verificação etária é muito importante. Eu integro um comitê do Ministério da Justiça que está estudando a melhor forma de fazer essa verificação etária. O que é a verificação etária? Ou o seu filho, sua filha de 11 anos quiser entrar num site pornográfico, como foi dito aqui, ele vai lá, entra no site pornográfico, você tem mais de 18 anos, faz um xizinho, sim, pronto, vai ter acesso a tudo aquilo que nem adultos, alguns sites mostram coisas que nem adultos deveriam acessar, e as crianças acessam. Isso é super perigoso. Não só de site pornográfico, mas outros espaços que são para maiores de 18 anos. O que o ECA Digital exige? Exige que esses sites
realmente verifiquem se aquela pessoa que está acessando é maior de idade. Gente, é super importante o apoio de vocês para isso. Por quê? A criança vai ter que se identificar, ou vai ter que mostrar que tem mais de 18 anos. Não, não é só a criança, é todo mundo que quiser entrar. Porque se não for pedir a idade de todo mundo que quiser entrar, como é que eu vou saber se aquilo é uma criança ou não é uma criança? Então, desculpa, nessa hora não tem privacidade, né? Não tem. Essa hora é a priorização da proteção de criança e adolescente. Vocês têm que ser nossos aliados para apoiar a obrigação da verificação etária. E ninguém acha ruim se for entrar num site pornográfico. Não é identificar quem eu sou, é quantos anos eu tenho. Isso é diferente. Convido vocês, para finalizar, vai ter uma consulta pública. Agora, dia 15 de outubro, vai ter uma consulta pública no site Participa Brasil, do governo, com a análise do relatório destas formas de verificação etária que a gente produziu. Então, quem tiver curiosidade para entender, é facial, é documento, como é que vai ser, vai lá, olha, opina, mas, sobretudo, apoia. Gente, tudo que foi dito aqui é muito importante. Essa é a única forma da gente realmente proteger crianças e adolescentes. Vem com a gente nesse movimento. Obrigada, Luciana. Muito obrigada. E agora a gente vai pedir para vocês ficarem aqui, porque nós vamos ampliar a nossa discussão, o nosso debate. Vou pedir para a Mariana e para a Shelly voltarem aqui. Vamos ter também na tela a doutora Rafaela, remotamente, que vai participar com a gente. Creio que sim, né, Gabriel? Está com a gente já, está aqui. Vamos todas agora conversar. A gente teve uma participação muito boa, eu acabei de receber aqui no meu celular as perguntas que a produção encaminhou para mim. A nossa audiência está contribuindo, mandando perguntas, e é isso que a gente desejava mesmo, né? Que essa audiência participasse dessa forma para a gente ampliar o nosso debate. Então, já tem aqui uma pergunta do Gabriel, da Vibra, para a Luciana Temer. Perdão, é da Beatriz Barbosa, da Vale. Como podemos combater na prática a violência sexual? É uma pergunta bastante ampla, porém te dá a oportunidade de entrar em algum nível de detalhe que ainda não foi falado, né, Luciana? Por favor. Beatriz, né? É Beatriz Barbosa. Beatriz, acho que tudo que foi dito aqui nessa live é muito importante como formas da gente combater a violência. E veja, a gente está falando bastante sobre violência online, mas é preciso sempre que a gente lembre que a violência online ela só existe como reflexo da violência real, né? A violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil e no mundo é uma realidade muito séria há muito tempo. A gente tem que enfrentar esta realidade do mundo real e também a violência virtual. Agora, eu não tenho dúvida, há 8 anos o Liberta trabalha com essas questões, que conhecimento é uma ferramenta fundamental. Primeiro, conhecimento para os adultos entenderem como esta violência acontece, porque se você não entende sobre algo que já foi dito, isso largamente, você não sabe como proteger, tanto da violência presencial quanto da violência virtual. Então, você precisa conhecer e você precisa dar instrumentos para a criança conhecer. Porque o que é óbvio para um adulto não é óbvio para uma criança, primeiro ponto. Segundo ponto, você nunca vai estar 24 horas por dia com seu filho. Então, por mais que você diga, não, mas eu protejo, você não está 24 horas por dia. Você precisa dar elementos para que ele e para que ela possa se proteger. Então, é fundamental conhecimento e informação. Nesse sentido, dando continuidade, tem uma pergunta aqui que cabe muito bem, ela vai para a Shelly e é da Liliane da Comerc. Gostaria de saber quais caminhos de estudo e fontes de informação vocês recomendam para que eu possa orientar pais e responsáveis sobre como proteger e defender seus filhos de situações de violência sexual digital. Se existe alguma bibliografia, curso ou protocolo que vocês considerem referências nesse tema.
Bom, existem algumas instituições, como o Instituto Liberta, tem cursos lá, e tem apostila lá. A Childhood também tem muito material, tem um material que eu ajudei a elaborar chamado Navegar com Segurança no site deles. Eu imagino que talvez no descritivo aqui da live vai ter o endereço dessas instituições, todas têm cursos legais. Eu divulgo lá no meu perfil vários cursos, então tem muito curso disponível. Tem um curso do Liberta sobre violência sexual, são o quê? 6 aulas? Que está até aberto no YouTube, que você assiste aquilo e você fala, agora eu entendi. E aí, para ir para o virtual é muito mais fácil, porque você entende a violência para você poder ir para o virtual. Tem um curso para crianças e adolescentes gratuito, a partir de 9 anos, da Child Fund Brasil, que até eles fizeram uma pesquisa recente, mostra que 54% de todos os adolescentes e crianças que estão online já sofreram violência sexual online, algum tipo de violência sexual, então é mais da metade. Então eu recomendo que você siga essa galera aqui, que você vai encontrar ali bons cursos. Eu também divulgo muitos ali no Instagram. Coisa. Claro. É que tem que seguir a Sheili, porque se tem uma pessoa que te ensina sobre violência sexual online e como proteger seus filhos e conversar, é a Sheili. Então, Sheili, você foi modesta. Tem o livro da Mari. A Mari tem um livro ótimo, chama O Poder de Me Proteger. Ele não é no ambiente digital, mas ela vai lançar um agora, né? Mas Tem livro ela já novo tem aí? um, tem livro novo chegando. Eu tenho um livro também sobre os perigos no digital. É que o meu livro é para adolescente. Até esqueci meu livro, gente. Então, segue essa galera aqui que você está bem acompanhada e vai ver muito material. A minha filha do coração ficou sabendo que eu ia estar com a Sheili, ela da Holanda mandou mensagem para mim. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Muito legal. Sigam essas mulheres aqui, que a gente tem muita coisa para falar, né? Então, vamos lá. Mais uma pergunta agora para a doutora Rafaela, da Tatiane Queiroz, da Vibra. Como as redes sociais estão presentes no dia a dia? O que os adultos podem fazer para minimizar ou reduzir riscos de acesso desses abusadores com as crianças e adolescentes? Então, ela pergunta se perfis fechados, chat e voz em alguns jogos online desabilitados, por exemplo, pode resolver? Pode ser uma dica? Se quiser complementar. Ajuda muito, né? A gente fala para não expor, primeiro, para não expor os filhos na internet, né? Então, às vezes, fotos que para vocês são fotos de família, são memórias, né? Um abusador é um dado, né? Pode ser uma foto que vai parar num grupo de abusadores sexuais. Por quê? Primeiro, mesmo o Instagram, uma rede social qualquer fechada, muitas pessoas não conhecem mesmo quem são seus amigos. Às vezes aceitam pessoas porque conhece alguém que você conhece, mas não sabe quem é essa pessoa. Outra coisa, quem te segue, quem é amigo, pode também ser um abusador. O abusador não tem perfil, né? Então a gente não pode. Qual o custo-benefício de expor os seus filhos na internet? Né? Então, quem te segue também quer ser um amigo, pode pegar uma foto e compartilhar com terceiros. Então, a gente fala, o ambiente cibernético, ele é muito propício a isso, né? Essas fragilidades. Então, a gente fala, qual é o custo-benefício? Eu, por exemplo, não exponho meus filhos na internet, né? Não tem foto. Porque o que eu vejo de imagens que são, por exemplo, riscos concretos, assim. Pegar uma imagem de uma criança, às vezes são imagens tomando um banho de piscina, ou às vezes, enfim, para em grupos de abusadores sexuais, né? Então, capturas de imagens para criar perfis falsos. O abusador pega uma imagem de uma criança e cria um perfil falso com aquela imagem para convencer outra criança. Então, é a foto do seu filho, da sua filha, sendo usado pelo abusador, né? Então, assim, é muito imagens que são usadas, por exemplo, para fazer bullying, cyberbullying. Então, para quê? Né? Expor, a gente sempre fala, não seja o vilão, não seja você o vilão. Óbvio que tem boas práticas, né? Então, você pode ver quem pode visualizar suas publicações, revisar sua lista de amigos e seguidores, desativar a geolocalização de fotos, isso também é uma coisa muito perigosa quando a gente fala de abusador sexual cibernético. Evitar, obviamente, publicar fotos íntimas dentro de casa, dados pessoais. Tem gente que coloca o próprio telefone de celular nas postagens, né? Então, e além disso, e a gente sempre fala isso na polícia, informe a sua família e seus amigos próximos que não compartilhem as suas fotos com terceiros, a foto dos seus filhos com terceiros, né? Eu sou a neurótica total, né? Vocês podem imaginar, pelo que eu vejo todos os dias,
eu acabo tendo um cuidado extremamente excessivo em relação ao que é exposto na internet. Então, as famílias têm que ter essa mentalidade. Qual é o custo-benefício da gente expor nossos filhos e a nós mesmos na internet? Eu acho que essa é a grande pergunta que tem que ser respondida. Sim, como a gente vive um mundo muito imagético, né? E mãe, pai, tem orgulho de mostrar o seu filho, sua filha, isso faz parte. Mas tem que estar num grupo fechado, né? Tem que estar num grupo fechado, tem que saber para quem é que você está passando aquela imagem da sua criança, da sua adolescente, que está ficando linda, está se transformando numa mocinha. Então, a gente tem que estar alerta com isso, né? As famílias têm que se unir nessa causa. Posso fazer uma contribuição que é bacana, assim? Analise o seu próprio comportamento. Porque você muitas vezes... Ah, beleza, então não vou postar meu filho, mas eu curto as fotos de toda criança que aparece no meu feed. Ah, e uma criança que se sujou de farinha, que riscou a parede. Quando você fica curtindo fotos de criança, vídeos de criança, você está estimulando esse comportamento de exploração de criança online, que pode ser sexual ou não. Mas se não tem gente curtindo, se não tem gente engajando, às vezes você curte, você vê, nossa, esse tip-top é lindo, eu vou curtir, vou mandar aqui para minha neta, porque vai ser lindo. Essa criança, para você curtir a imagem de uma criança, você tem que se perguntar uma coisa básica. Eu sei se essa criança está viva e em segurança agora? Nossa, que coisa, você está falando uma coisa tão importante. Eu adoro ver coisas de criança brincando e tal. Pois é. Eu faço isso. Então, Eu veja, a curto. gente faz, a gente curte, não sabe Sem nem se a querer, criança eu tô está viva, estimulando, né? se ela está sendo explorada, se é um perfil falso de um abusador se passando por uma criança que roubou aquela foto. A gente não sabe nada na internet, por isso que eu digo, a gente é muito ingênuo ainda. Então, o nosso comportamento é muito importante, porque como é que eu vou ensinar privacidade para a criança se eu estou o tempo todo colocando foto dela lá? É muito complexo, sabe? Ela vai emular o nosso comportamento. Então, atenção ao nosso próprio comportamento. Com certeza. Acabei de tomar um puxão de orelha sem saber que eu estava fazendo uma coisa que não é bom. Importante. Eu estou falando o que eu faço. Acho que as pessoas têm que olhar para si e falar o que eu estou fazendo. O que eu posso melhorar? Eu não quero ser agente de proteção da criança e do adolescente, então olha para você, né? Olha para si e fala, pô, o que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? Eu Né? posso fazer uma isso. contribuição? Claro. A gente teve uma grande operação essa semana e, para vocês terem ideia, onde o ser humano é capaz do que ele é capaz de fazer. Numa das buscas, né, a gente tinha um indivíduo que convivia com uma criança da sua família, no mesmo ambiente familiar. Ele criou um perfil falso para aliciar aquela criança. Dentro de casa. Olha que loucura. Exatamente, a criança estava dentro de casa. Então, ele criou um perfil para aliciar aquela criança. Então, é o que eu falo, a gente não conhece os abusadores, né? Eles não têm perfil, às vezes está dentro do seu círculo íntimo. Então, eu sou muito resistente a compartilhar fotos, imagens, não precisa nem ser sensível, sabe? Eu realmente sou um pouco mais radical, assim. Eu penso no custo-benefício que isso pode causar. Com certeza. A criança jamais deveria ser exposta, né? Mesmo que seja uma coisa engraçada, que seja bonitinho, fofo, jamais deveria. Né? Todo dia a gente pode tomar um pouco mais de consciência, né? E agora vamos aqui a uma pergunta para a Laís, do Claudinei Zanacchi, da Vibra. Assunto foi muito tratado no filme Manas e na série Psica, de questões sexuais tratadas como normais e as famílias acostumadas, porque passa de geração para geração, de geração em geração. Tem alguma ação nesse quesito? Entendo que a Laís possa contribuir com essa resposta, a Mariana também, porque estão no dia a dia com pais e educadores. Por favor. Sim. Você vê, né? A gente fala disso há tantos anos. A Child existe há 26 anos. Você falou Liberta há 8, eu sei que a Angelita há uns 5, anos e anos. Mas a arte tem um poder de chegar em lugares que a gente não chega. Então, é muito importante essa sensibilização da sociedade para romper um ciclo. E eu entendo que esse assunto é difícil. A gente vive nas nossas vidas, né? A gente senta numa mesa de um bar, de um restaurante, quando a pessoa pergunta o que você faz? E a gente começa a falar de violência sexual, de abuso.
as pessoas costumam virar o rosto. É uma coisa realmente que causa um mal-estar enorme. E a arte, ela tem um poder de envolver completamente diferente. Eu recomendo muito que vocês assistam ao filme Manas. Foi, inclusive, recomendado, estava concorrendo, né, lá atrás a representar o Brasil no Oscar. É um filme muito sensível, fala de uma situação de abuso sexual, e também de exploração sexual, mas de uma forma bastante poética. Então, a gente não vê em nenhum momento cenas, embora causem arrepio, sempre aquela sensação de um ar que a gente tem que prender, elas foram muito delicadas em fazer essa obra. E o Psica, essa série, ela já tem uma outra pegada, é uma série com um tom mais policial, mas é também importante, então, qualquer que seja o gosto por filmes que a pessoa tenha, é uma sensibilização que a gente está promovendo para a sociedade. Então, é muito relevante isso, porque a gente precisa romper um ciclo. E a violência, ela é composta de vários ciclos, né? Quando a gente olha para o passado, não se falava sobre isso. Agora, não só a gente fala, como a gente está aqui com um potencial de interlocução de 2 milhões de pessoas. Então, vamos falar sobre isso. Eu acho que é sobre essa sensibilização que é importante. Adicionando, acho que uma outra, pensando em arte, né, como você está falando, uma série que todo mundo viu e todo mundo comentou é a Adolescência também, né? E a Adolescência fala muito de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Fala de um menino dentro do próprio quarto, de uma família que nunca imaginou que ele seria capaz de fazer aquilo, né? E tudo o que aconteceu. Então, acho que também fica essa dica, né? Para quem quiser assistir, para quem ainda não tem assistido, é uma série que vale muito a pena. E tem um filme que eu gosto muito, super antigo, nem lembro de quanto é, mas chama Confiar. Não sei se você lembra desse filme. Que ele fala sobre aliciamento online também. E é uma perspectiva muito legal, porque ele mostra o envolvimento emocional que aquela menina teve com aquele amigo virtual que ela conheceu, né? E a hora que ela conhece ele, vê que ele é um homem muito mais velho do que ela, e ela fica na dúvida, porque ela tá emocionalmente ligada e envolvida com aquela pessoa, mesmo não sendo quem ela imaginou que fosse. Então fica aí também 2 outras dicas, né, a série Adolescência e esse filme Confiar, que eu acho que pode ser bem ilustrativo. E o filme do Instituto Liberta, Crime Crime Entre Entre Nós, Nós, no YouTube, de graça, para você. Um crime entre nós. É muito bom, tem que ver. Um crime entre nós. Shelly, tem uma pergunta aqui da Tamires Sobral, do programa Na Mão Certa, da Childhood Brasil, tá? E vejo que essa pergunta cabe muito bem uma resposta de vocês duas e também da Rafaela, enfim, todas poderiam falar, mas a gente tem o nosso tempo aqui, vamos focar nesse ponto. Como incluir famílias e cuidadores e as próprias crianças, de alguma maneira, nesse contexto de conscientização. Do ponto de vista de vocês, né, Mariana, que está à frente, né, como educadora, você também, Shelly, o que vocês podem contribuir com essa pergunta da Tamires? Confie neles, né? Quando a gente puxa o papo, todo mundo vem. Então, acho que é mais uma questão da gente parar de ter medo de conversar tanto sobre sexualidade, né, educação sexual, os problemas no digital. Quando eu estava num festival agora, no Sul, de impacto social, fui conversar com adolescentes, eu falei de nudes, eu falei da gente receber coisas que a gente não quer. Todas as meninas, os meninos começaram a fazer depoimentos. É você abrir um espaço de diálogo. Eu sou professora de comunicação e oratória, né? Então, acho que é por isso que eu vou por esse lugar. Mas quando você abre um espacinho, um monte de gente vem conversar, vem te contar que já sofreu violência. Então, e isso não importa se a pessoa é pai, mãe, cuidador, criança. Todos já viveram, eles sabem alguma coisa sobre aquilo. Só que como a gente nunca fala, fica todo mundo no seu mundo guardando para si mesmo aquela informação. Então, abra espaço para conversar. Dentro de casa, eu sugiro sempre um acordo. Eu até tenho um modelo lá no meu Instagram, eu chamo de acordo de geladeira. Você vai fazer um acordo de como nós vamos usar a internet em casa de forma segura. Vamos falar dos tópicos, sabe? Vamos conversar sobre isso. Com cuidadores, a mesma coisa. Aliás, todo mundo que está nos assistindo, vocês têm uma função a partir de agora, que é fofoqueiros profissionais. Tudo que vocês ouviram aqui, vocês vão fofocar, vocês vão dizer, meu Deus, sabia que lá, a história ali que ela contou de que tinha um QR Code, cardápio de criança, meu Deus do céu, olha que absurdo. Saiam fofocando, isso é a fofoca do bem, fofoca entendeu? Boa, né? Fofoca boa, porque daí você já
conversa com a sua vizinha. Às vezes você nem tem rede social, conversa no grupo da igreja. As igrejas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tem igrejas, eu estou convidada, vou falar numa igreja daqui uma semana, a Luciana daqui umas 2 semanas. As igrejas fazem um trabalho muito bom. Então, dentro da sua igreja, será que você não consegue falar com a pessoa, né, com a liderança da igreja para levar esse assunto? Então, você pode, dentro do teu pequeno, sabe? No condomínio, vamos lá. Tem uma atividade com as crianças todo mês tal. Vamos trazer uma palestrante? Vamos contratar, tem tantas educadoras em sexualidade formadas hoje que podem levar essa informação. Olha, só para complementar, já que vocês estão falando nisso, depois volta para a Mariana, tem a idade certa? Qual é a idade indicada? Aqui também é uma pergunta da Ludmila Máxima, da VLI. Idade certa. Perguntou para a pessoa certa. Idade certa, Mariana. Do momento em que ela nasce. Sabe o que eu acho que é muito importante, talvez, a gente falar também? Existe a educação formal e a informal, né? Existe isso que a gente está falando, que é você sentar e ter uma conversa que é intencional, né? Que você se preparou, às vezes a criança te fez uma pergunta, ou saiu uma reportagem, um filme, alguma coisa que você quer discutir, e você vai fazer isso de uma forma mais formal, mais preparada. Mas existe uma coisa que a gente subestima muito, que é a informal, que é o que você faz no seu dia a dia, na sua rotina. E a Sheili aqui está falando de uma coisa que é tão importante, né? Então você vai falar, você vai dar ferramentas para essa criança, mas, gente, não adianta nada você também falar e as suas atitudes no dia a dia não estarem compatíveis com o que você está falando, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Você está falando para o seu filho que ele é o dono do próprio corpo, que ele tem direito de dizer não e tararã, e aí chega a avó e pede para dar um abraço. A criança fala não. E você fala, não, mas dá um abraço na vovó, porque ela te ama tanto, ela é uma fofa, tararã, faz tudo para você. Você não está respeitando essa criança, né? Então, assim, contrassenso, né? é isso. E a gente passa uma mensagem muito dúbia, exatamente. E a criança fica confusa. Então, assim, é importante a gente ter esses momentos formais, mas é importante a gente também estar atento às nossas atitudes ali do dia a dia, quando a criança vem com alguma coisa. Às vezes, na própria escola, a criança vem falar, meu amigo fez tal coisa, e você vai falar, deixa pra lá, a coisa só tá brincando, esquece. A gente também tem que parar o que a gente tá fazendo e querer entender melhor o que aconteceu com aquela criança, dar ferramentas para ela resolver esse problema, né? Então, só complementando aqui o que a Sheili falou, eu acho que é isso, é a gente estar atento também às nossas atitudes, se elas estão alinhadas com aquilo que a gente está ensinando e esperando deles. Mesma coisa das partes íntimas, você está ensinando sobre privacidade, sobre partes íntimas, quem pode ver, tocar, quando, e aí você está na pressa, na hora de trocar a criança, vai trocar ela em qualquer lugar. Outro dia eu vi uma mãe trocando no porta-malas no meio da rua da escola. Tá? Abriu o porta-malas e trocou uma fralda no meio da rua, né? Então, assim, desculpa, não adianta nada você dar a educação sexual e falar, né, de uma forma mais formal, se nas suas atitudes do dia a dia elas não estão alinhadas com aquilo que você está ensinando. Posso fazer uma provocação adicional? Pode, só para dizer que, assim, essas perguntas aqui, foram atendidas já, do João Frederico Maranhão, do SEST Senat, né? Sua resposta já veio. Pode fazer a complementação. A gente está falando muito dessa prevenção, no sentido de prevenir aquelas crianças e adolescentes que podem ser vítimas. No ambiente virtual, a gente está vendo um fenômeno bastante, eu diria, novo, que é a violência entre os pares, né? A gente está vendo os próprios adolescentes cometendo violências, inclusive sexuais, contra outros adolescentes ou crianças. Então, essa prevenção, essa conversa formal e informal, ela também tem que ter em mente os cuidados para a gente transformar toda essa comunidade, né, da infância e da adolescência em protetores. A gente precisa tomar cuidado com essas atitudes e mostrar o quão perverso é. Violências que às vezes são pequenas, parecem pequenas, né? No grupo de WhatsApp, aquele bullying, bom, tá ali, mas pelo menos não é ele que está sofrendo, ele está fazendo. Não, isso é uma violência. A gente precisa preparar as nossas crianças para também não serem violentos. Aí posso adicionar uma coisinha? Claro. Porque acho que também, além de prepará-los para não serem violentos, é saber o que fazer também. Porque não fazer nada também é fazer alguma coisa, né? É silenciar. Então, isso acontece muito, né, em dinâmicas de escola. Então, tá acontecendo um bullying, um cyberbullying. Você ficar parado olhando, mas não fazer parte do bullying. Mas também não falar com ninguém, não denunciar, não pedir ajuda, não proteger, também é fazer alguma coisa. Então, a gente também precisa falar sobre isso. Muito bom. Pessoal, a gente teve
inúmeras perguntas. Eu gostaria de responder aqui com as nossas convidadas, a todas elas, mas o nosso tempo não permite, então a gente vai encaminhar para a produção, provavelmente para distribuir para as nossas especialistas e se houver uma forma delas responderem diretamente a essas pessoas, mas ficamos muito felizes com o envolvimento da nossa audiência, de perguntar, de questionar e trazer coisas assim que foram só enriquecendo o nosso debate. Eu quero só fazer uma última pergunta que eu creio que seja muito importante a nossa delegada aproveitá-la aqui. Aconteceu aqui esses dias, né, no dia 8 de outubro, a deflagração de uma grande operação feita pela Polícia Federal, uma proteção nacional com relação a esse crime de violência sexual contra crianças e adolescentes. Doutora, na sua experiência, isso vai ter um impacto rápido? Isso é algo que leva tempo? Fale um pouco, brevemente, em decorrência do nosso tempo, sobre essa mega operação que está acontecendo no Brasil, que devemos acolhê-la com muitos aplausos, né? Porque já não era sem tempo. A Polícia Federal, ela tem feito algumas operações nacionais. Nesse ano foram 3 grandes operações, junto com as polícias civis, né, para mostrar a importância da cooperação. Ninguém vai conseguir resolver a quantidade de crimes sozinho. Então, a gente precisa de suporte, de apoio, de a maior quantidade de policiais possíveis atuando, combatendo essa temática. Então, foi uma resposta coletiva, né, para um problema complexo, que é o problema do abuso sexual infantil, online e offline. Então, em termos educativos, é muito importante uma operação como essa. Todos no país inteiro, no mesmo dia, mostrando que para nós importa, esse crime é importante e nós estamos ali combatendo. Só que é importante que se diga que nós fazemos isso todos os dias. Na Polícia Federal, temos operações todos os dias no combate ao abuso sexual infantil. Então, são 3 ou 4 operações em média por dia na Polícia Federal sobre essa temática. De todas as operações da PF, a maior quantidade é no combate ao abuso sexual infantil. Então, assim, o que mostra a importância desse tema, mostra que nós estamos trabalhando incansavelmente para melhorar a quantidade e a qualidade dessas investigações. Então, com certeza, é um grande recado para a sociedade, para os abusadores e para as vítimas. Muito obrigada, doutora, às nossas especialistas, todas vocês, cada uma contribuiu de forma impactante para esse diálogo, para essa discussão e para a gente conscientizar mais e mais pessoas. Muito obrigada a vocês. E agora eu vou pedir para a gente projetar na tela. Muito obrigada a todos. A audiência aqui presente pode aplaudir. E eu vou pedir, essa tela, pessoal, é muito importante. Aos nossos convidados que estão aqui com a gente recomenda que fotografem essa tela. Vocês também que estão aí ao vivo com a gente, fotografem essa tela, porque ela é um mapa de como que a gente pode se tornar um agente de proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O papel de prender criminoso, de investigar, é da polícia, a gente sabe. Mas a gente tem que contribuir. A polícia não é onipresente, ela não consegue estar em todos os lugares. A gente tem que fazer o nosso papel como portadores dessas informações e divulgar cada vez mais, conscientizar mais e mais pessoas dentro das nossas famílias, como foi dito aqui, nas escolas, nos condomínios, nas rodas de amigos. Sabe, muitas vezes a gente gasta tempo, conversa fiada em assuntos tão irrelevantes. Meu Deus, o que é um país sem as suas crianças protegidas, sem os seus adolescentes protegidos? Eles são no nosso presente, o nosso futuro, a nossa eternização. Então a gente tem que cuidar, todo mundo junto. Não dá para deixar só para a polícia, ou só para os educadores, ou só para um, para outro, para uma instituição. Todos nós temos que nos envolver. E aí tem um mapa de como proteger. Vejam só, não é difícil, as denúncias podem ser totalmente anônimas. Tem aqui esse número Disque 100, que é muito bom. Se você vê alguma coisa, percebe alguma coisa com uma criança, com um adolescente que é suspeito, não fica na dúvida, não.
Passa para frente, passa para quem sabe lidar com isso, denuncia. Vai lá no número 100, disca e denuncia o que está acontecendo, dá os dados, dá as informações. Tem também o 190 da Polícia Militar, tem o 191 da Polícia Rodoviária Federal, que é bem importante, porque às vezes você para num posto e vai abastecer, você percebe alguma coisa que está suspeita. Vejam aí a Vibra fazendo todo o movimento, tentando envolver todo mundo que trabalha nos postos de gasolina, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Tem alguma coisa estranha, tem uma criança chegando de moto, daquela forma como foi dito aqui, denuncie, vai lá no 191 Polícia Rodoviária Federal. Então, qualquer tipo de suspeita de violência, online ou presencial, você pode denunciar. Tem também o denuncie.org.br, tem um WhatsApp, que é o 6199-656-5008, né? Tem a foto aí, mas eu quis falar também o número, e tem um app chamado Direitos Humanos Brasil. Então, pessoal, vamos fazer a nossa parte, né? A gente tem a nossa maneira de contribuir, seja pequena, seja grande, seja imensa, a gente pode dar a nossa contribuição para esse movimento que precisa crescer. Bom, agora eu quero convidar a Maiara Dias, líder no combate à violência no Grupo Mulheres do Brasil, para falar de uma caminhada importante que vai acontecer na Paulista, aqui em São Paulo, né, Maiara? Por favor, conta para a gente. Tudo bem, Lucília? Obrigada. Bom, eu não posso começar a falar nada antes de parabenizar todas vocês por esse projeto, esse trabalho incrível. Luciana, Laís, Sheili, Mariana. O que vocês disseram aqui é de uma importância sem tamanho, né? Todas as pessoas precisam entender o que acontece hoje com as nossas crianças. E esse projeto Violência Sexual Zero, eu tenho certeza que vai ajudar muito a gente conseguir minimizar, quem sabe um dia acabar com essa violência sexual infantil. É só passar aqui. Bom, hoje eu vou fazer um convite para vocês, mas antes de eu fazer esse convite, eu preciso passar para vocês um pouquinho da história de como o Grupo Mulheres do Brasil chegou até aqui. Algumas pessoas já conhecem o Grupo Mulheres do Brasil, conhecem a líder, que é Luísa Helena Trajano, mas para quem não conhece, o Grupo Mulheres do Brasil existe desde 2013, iniciou esse trabalho a partir de uma reunião liderada pela Luísa Helena Trajano, que reuniu 40 mulheres, empresárias, empreendedoras, para discutir quais mudanças seriam necessárias para a gente mudar o nosso país. Desde então, o Grupo Mulheres do Brasil só vem crescendo e hoje nós somos mais de 130 mil mulheres. Bom, a Luísa é que emplacou aí o Grupo Mulheres do Brasil e que hoje ainda continua como presidente, e ela sempre acreditou que somente juntos nós podemos fazer a diferença. É uma frase que ela sempre fala: sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Bom, nós estamos hoje, como eu disse, mais de 130 mil mulheres, né, envolvidas nesse grupo. Hoje nós estamos em todos os continentes, são 119 núcleos no Brasil, 39 núcleos no exterior, mais de 400 líderes no mundo, contribuindo para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o convite que eu quero fazer para vocês é para a caminhada. Ela sempre acontece dentro desses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Aqui no Brasil, esses 21 dias de ativismo começam no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E nos outros países, eles existem só... os dias de ativismo são 16 e não 21. Tá? Aqui no Brasil teve essa mudança até por uma sugestão da ONU para que a gente abraçasse também esse Dia da Consciência Negra.
Aqui tem algumas fotos das nossas caminhadas, ela acontece desde 2017, então está lá 2017, 18, 19, 20 não aconteceu por conta da Covid, né? E ano passado, 2024, a gente conseguiu levar quase 3.000 pessoas para a rua, para a Avenida Paulista, e é realmente assim um evento emocionante, porque a gente vê a participação de todas as pessoas que estão também em volta, a gente vê as pessoas ali acenando nos prédios, aplaudindo essa movimentação pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Bom, nesse ano, a caminhada vai acontecer no dia 30 de novembro, às 9 horas, com a concentração a partir das 8h30 da manhã, na Avenida Paulista, altura do número 2424, fica ali na Praça do Ciclista. Quem quiser comparecer, e todos aqui estão convidados, quem está online, quem está aqui presencial, para a gente poder fazer esse movimento, unir cada vez mais pessoas pelo combate à violência contra mulheres e meninas. Aqui estão alguns dos nossos patrocinadores, e hoje a gente já tem algumas outras empresas patrocinando. Se alguém aqui tiver interesse, também vou fazer a minha venda aqui também. E assim, todo mundo muito engajado, a gente já fez alguns cafés da manhã na casa para poder organizar todo essa manhã, né, do dia 30 de novembro. E mais uma venda que eu vou fazer. A gente está colocando, nesse QR Code, tem o link para a venda das camisetas. A gente tem uma camiseta linda. Esse ano nós temos agora esse símbolo, que é o Dê o Seu Passo nessa luta, né? O símbolo da geolocalização com o pezinho, né, para que a gente possa juntos caminhar e conseguir fazer essa mudança no nosso país. Tá? Então, quem quiser conhecer aí a nossa camiseta e comprar, o valor é super simbólico e é mesmo para a gente poder engajar esse pessoal. E quem não quiser comprar ou não puder comprar camiseta, vai de laranja ou de branco que está tudo bem. Tá bom? Bom, aqui nós temos alguns contatos aí do Grupo Mulheres do Brasil. Quem tiver dúvida sobre a caminhada ou quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ou de repente resolver apoiar, patrocinar, tem o e-mail. Se quiserem aí fotografar, fiquem à vontade também. Opa, acabou? É isso. Então é isso, gente. Meu convite está feito para vocês. Caminhada contra a violência. Pelo fim da violência contra mulheres e meninas, dia 30 de novembro, com concentração às 8h30 da manhã, na Avenida Paulista, altura ali da Praça do Ciclista. Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, viu, Lucília? A dimensão do trabalho feito por Mulheres do Brasil, que é maravilhoso, estou lá também. Obrigada, viu? Um abraço. Obrigada. Pessoal, vou aproveitar que aqui no nosso canal. Que é esse? Segura, passa ali. Vou aproveitar aqui, pessoal, para avisar que aqui no nosso canal também tem o treinamento para as pessoas que desejam se tornar um agente de proteção das crianças e dos adolescentes. Então, aqui no nosso canal está essa informação, você pode olhar esse treinamento e ter uma capacitação para saber como lidar, como fazer com que essa ação chegue até mais pessoas, além de você mesmo. Tá certo? Bom, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa live. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos os envolvidos, ao Grupo Mulheres do Brasil, à Vibra, ao Instituto Liberta, à Childhood Brasil, e a todas as empresas, colaboradores, todo mundo que está envolvido, a Polícia Federal. A gente deseja sucesso e prosperidade nessa mega operação, que ela chegue aos lugares mais necessitados de consciência e que muitos sejam presos e a gente possa aplaudir essas prisões. Foi um momento muito agradável estar com todos vocês nessa manhã. Agradeço as perguntas da nossa audiência e o que a gente pede aqui: espalhe essa notícia, converse.
Vamos fazer como a Sheili falou, vamos levar essa fofoca boa para frente, vamos contar isso para mais pessoas. A gente começa, às vezes, essa conversa, as pessoas sentem assim um desconforto e às vezes a gente para. Não vamos parar. Conscientizar é isso, é você se dispor a replicar tudo que você ouviu aqui. A gente trouxe esse time de pessoas com muito conhecimento, muito embasadas, com dados atualizados, e agora é a nossa vez de levar essa conversa para frente e fazer com que esse movimento da violência sexual zero contra crianças e adolescentes cresça e também que a gente mostre a importância dessa atualização no ECA. Agora tem lei também no digital. Vamos organizar esse ambiente digital. Chega de as pessoas acharem que isso não é importante. Isso é importante, é grave, é urgente e vamos junto. Vamos todos nos tornar agentes de proteção. Muito obrigada a vocês e até a próxima.